Eu gostaria que você ainda fechasse os seus olhos. Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra. Ninguém aqui veio ouvir o homem. Eles vieram ouvir o Senhor. E que o Senhor fale agora, Pai. Espírito Santo, o Senhor não me deixe sozinho nesse altar, porque de mim mesmo nada tenho. Mas o Senhor tem palavras de vida. Pai, que aquilo que vai ser ministrado nessa noite, Deus, seja uma palavra abençoadora, para abençoar a vida do Teu povo. Aqui tem boa terra, Senhor. E a semente poderosa da Tua palavra vai produzir a 100 por 1 hoje, Deus. Porque o Senhor é poderoso para isso. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Somente a Tua voz. Fala-nos de uma maneira poderosa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Sem perder tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Daniel, capítulo número 2. E permaneça com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos meditar um pouco nesse capítulo em alguns versículos. Daniel, capítulo de número 2. Encontraram? Amém. Versículo 1 diz assim, pode ficar sentado mesmo, pode ficar sentado, nós vamos ler alguns versículos. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos da época, ele está agora vivendo um momento em que ele diz, eu tive um sonho. Ele sonhou à noite, o que ele sonhou, ele não lembrava, mas ele sabe que o que ele sonhou perturbou de uma maneira tremenda. Então agora ele tinha uma questão a ser resolvida. Ele disse, eu tive um sonho, não sei o que eu sonhei, mas o que eu sonhei me perturbou. Então essa era a situação. O rei agora, ele quer saber o que ele sonhou e ainda quer saber a interpretação. Pensa no problema. O rei não sabe o que sonhou, mas ele quer saber agora o que ele sonhou e ainda quer saber a interpretação. Então ele manda reunir todos os magos, adivinhadores, todos os sábios que tinham no seu reino. Ele reúne o que tinha de melhor no seu reino, chama todo mundo e diz, olha, eu sonhei, não sei o que sonhei, quero saber o que sonhei e ainda quero a interpretação do que eu sonhei. Tem hora que os títulos não resolvem, não é? Estava ali o melhor, o que tinha de melhor na Babilônia estava ali, mas os títulos daqueles homens não iam resolver aquele problema. Por serem sábios, adivinhadores, eles chegaram com certeza ali, com toda a pompa, olha, o que é, rei, estamos aqui, vamos resolver o problema. E quando ele fala, sonhei, não sei o que sonhei, quero saber o que sonhei, só aí já era um problema. E quero saber a interpretação. Misericórdia. O que adianta ser sábio uma hora dessa? O que adianta a minha sabedoria num momento como esse? O que adianta os meus títulos e minha posição num momento como esse? A situação era difícil. Então olha o que diz o versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então aqui tinha uma turma mais esperta, os caldeus. Falou, ó, o senhor fala o que sonhou e nós damos a interpretação. É justo o pedido desses homens? Justo, justo. Não, o senhor fala e nós queremos saber. E para impressionar o rei ainda falaram em aramaico, olha, nós sabemos muito, mas nós precisamos saber o que o senhor sonhou. Nós não somos diferentes. Muitas vezes nós estamos tentando resolver situações impossíveis com a nossa capacidade. E nós sempre precisamos de um ponto de partida. Nós sempre dependemos de um se. Não, se acontecer, eu faço. Se for desse jeito, aí eu consigo. Esses homens precisavam de um ponto de partida qual? Saber o sonho. Nossa vida,
A nossa sabedoria sempre depende de um ponto de partida, porque a nossa sabedoria humana é limitada. Limitada a quê? A detalhes. Eu preciso saber do detalhe para entender todo o contexto. Nós somos assim. Aqueles homens precisavam saber do sonho. E nós estamos tentando muitas vezes enfrentar situações difíceis com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade, só com o nosso entendimento. Não, eu consigo, eu dou meu jeito. Mas nós sempre precisamos de um ponto de partida. Quantas vezes nós falamos, olha, eu vou ser feliz se, eu vou vencer se. Está vendo que nós dependemos de um ponto de partida? Sempre tem que acontecer alguma coisa para que no nosso pensamento, para nós alcançarmos alguma coisa. E assim agora estavam aqui os caldeus. Olha, se o Senhor falar o que sonhou, nós conseguimos dar interpretação. Difícil. Olha o que diz o versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. Agora apertou. Nabucodonosor está nervoso. Ele juntou o que ele pensou que ele tinha de melhor. Eu tenho um problema e quero a solução. Os caldeus tentam agora aqui impressionar o rei. Ele diz, eu não quero saber. Agora já virou um decreto. Se vocês não me falarem o que eu sonhei e não derem a interpretação, eu vou matar todos vocês, a família de vocês, e vou transformar a casa de vocês num monte de lixo. Aí vem a pergunta, será que eu queria ser sábio a hora dessa? Mas essa era a situação. O rei lança um decreto, agora vem a ameaça. Uma situação absurda apareceu repentinamente, porque isso é absurdo. Uma coisa que ninguém poderia imaginar que esse rei fosse fazer e pedir. E ele ainda agora lança esse decreto. Olha, se não tiver solução, morre todo mundo. O problema é que não morria só os sábios, morria a família. E não era só a família, as casas viravam depósito de lixo. Imagina agora a situação do coração desses homens diante do rei. Pensa bem num negócio desse. A situação está ficando cada vez mais difícil. Olha o que diz o versículo 6. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas de grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Escute, para todo grande desafio há uma recompensa. Você não pegou, não. Para todo grande desafio que Deus te dá, tem uma recompensa escondida. Talvez você está vivendo algo absurdo que apareceu repentinamente. Você já tentou usar sua sabedoria, já procurou um ponto de partida e não achou. Talvez a sentença que vem por causa disso é uma sentença que vai complicar a sua vida. Mas eu sou profeta de Deus para você, que nessa noite falo com você. Atrás desse desafio tem uma recompensa escondida. Olha, se não conseguir, morre. Mas se conseguir, tem recompensa, tem honra. E eles agora, eu quero saber o sonho. Eu quero saber o sonho. Quando leio a Bíblia, eu viajo. Eu fico pensando no Nabuco lá, Nabuco na intimidade. Sentado no trono. Eu falei, eu quero saber o que eu sonhei. E um cutuca o outro, fala você. Fala qualquer coisa. Não, vai que eu falo errado, ele me mata. E se eu falar e ele saber que não foi? Já pensou essa situação? A tensão que estava ali, e agora com um decreto desse, mas aí os caldeus aparecem outra vez, versículo 10, olha eles aí. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago, encantador ou caldeu. Agora eles apelam para o bom senso do rei, apelam para o bom senso do homem, e apelar para o bom senso do homem, muitas vezes também não resolve o problema. Não resolve. Tem coisas que nós estamos tentando apelar para o bom senso do homem. Estamos tentando apelar para a força do homem. Estamos colocando a nossa confiança no homem. E não vai resolver. O bom senso do homem, muitas vezes, não vai resolver as coisas. Eles se justificam. Olha, nenhum rei nunca pediu isso. Porque diante de situações difíceis e impossíveis, nós somos especialistas em justificar. Meu Deus, mas desse jeito eu não consigo. Meu Deus, mas assim é difícil demais. Mas não tem como eu fazer isso. Nós somos bons nisso. E nós brasileiros, melhor ainda. Nós somos bons em dar uma justificativa do porquê que nós não conseguimos. Nós nem tentamos, mas nós somos bons justificados por que nós não fizemos. Ou porque não vamos fazer.
Nós somos bons em dar uma desculpa e tentar mudar a situação e ajeitar a situação. Eles estão tentando, eles querem resolver, mas do jeito que eles tentaram, também não vai dar. Olha o que diz o versículo 11. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar o rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Agora para Nabucodonosor, chega, cara, acabou. Ele disse, agora chega, vocês já estão me enrolando, não sabem, vai morrer todo mundo. Rei, mas a coisa que você pediu é difícil demais, não pode ser resolvida por nenhum homem, senão os deuses, eles disseram, e eles não habitam com a carne mortal. Eles acertaram em parte, uma situação dessa só Deus, eles só não sabiam de uma coisa, que tem um povo que Deus habita com eles. Não, seu amém não foi de quem está entendendo. Aqueles sábios, aqueles magos, adivinhadores, aquela turma toda, não tinham Deus que habitava com eles. Eu e você temos um Deus que habita conosco. Aleluia. Eu e você temos um Deus que está conosco aqui nessa noite. Eles acertaram em parte. Tem coisas que só Deus resolve, mas Ele habita com quebrantado e contrito de coração. Está escrito, Ele habita com quebrantado e contrito de coração. Sou eu e você. Então tem uma classe que Deus habita com eles, mas eles não sabiam. Acertaram em parte. Agora a ordem é matar todos os sábios do reino. Então os soldados vão cumprir a ordem. Versículo 13, acompanhe comigo. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 15. Pois disse Arioque, capitão do rei, por que o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou a Daniel o caso. Presta bem atenção. Até agora, nós temos aqui os grandes da Babilônia tentando resolver um problema. Então os soldados saem agora, chegam na casa de Daniel, batem na porta. Daniel abre a porta. Vai morrer agora. Daniel fala, mas morrer por quê? O rei mandou matar todos os sábios. Entenda uma coisa, Daniel não estava na classe dos melhores sábios, porque ele não foi no palácio. Daniel ainda não era o Daniel, ele era só Daniel. Porque ele não estava lá. Mas por fazer parte dos sábios, talvez num grau inferior, ele também iria morrer, porque ele mandou matar todos. Todos os sábios. Qualquer pessoa que tivesse um pouco mais de sabedoria, iria morrer. Então agora o problema vem e bate na porta da casa de Daniel. E quantas vezes um problema que nem é nosso bate na nossa porta? Você não procurou, mas ele chegou. Você não pensava que ele ia chegar, mas ele chegou. Você não esperava, mas ele chegou. Mas aqui você vai ver a diferença agora. Agora, um homem de Deus vai entrar em cena. Daniel é um homem de Deus. E agora ele vai entrar nesse cenário. E quando um homem, uma mulher de Deus entra em cena, muda tudo. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Onde estão os homens e mulheres de Deus? Meu filho, quando você entra em cena, muda tudo. Situação complicada, coisa difícil. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Daniel falou, peraí, como é que é o negócio? O rei soltou um decreto que é para matar todo mundo. Vamos ver o que Daniel fez? Versículo 16. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Olha a diferença de um homem de Deus em cena. Daniel chegou e falou assim, me leva no rei. A gente lendo assim, parece que é um negócio simples, não é? A mesma coisa você fala assim, me leva no Obama. Mesma coisa. Me leva lá, vou conversar com ele. Foi o que Daniel pediu, me leve na presença do rei. Ô Daniel, mandou matar meu filho, não, me leva lá. E quando ele chega na presença do rei, Nabucodonosor está o quê? Enfurecido. Eu imagino que os sábios estavam tudo quietinho lá, tremendo, né, porque ia morrer mesmo. O que ele fala com o rei? Olha o homem de Deus entrando em cena. Nabucodonosor, põe prazo quando você quer saber a interpretação aí desse negócio. Viu a diferença da conversa? Ele não justificou,
ele não tentou ajeitar as coisas assim, põe prazo, qual é a data que o senhor quer que eu venha aqui trazer a interpretação e o falar o que o senhor sonhou e ainda interpretar? Isso é um homem de Deus em cena. Ousadia, confiança em Deus, confiança no poder de Deus, porque está escrito lá no profeta Isaías, o Senhor diz assim: lembrai-vos que eu sou Deus, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E ele explica por quê. Por quê? Porque eu anuncio o fim desde o princípio. Esse é o Deus que nós servimos. Ei, homens e mulheres de Deus, está na hora de você entrar em cena. Está na hora de você entrar em cena. Põe prazo no negócio aí. É porque o problema bate na porta da gente, a gente fica lá, ai meu Deus, vou morrer, mata mesmo, porque já não tem mais jeito. Nós desistimos. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você, não desiste não. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Manda por prazo. Senhor, vai ter um prazo para esse negócio acabar. Meu filho, tem prazo. Homens e mulheres de Deus, quando entram em cena, manda por prazo. Põe prazo para essa luta acabar, põe prazo para esse problema acabar, porque no prazo que o Senhor colocar, vai ser do jeito que Deus falou. Olha a ousadia de Daniel, põe prazo. Se fosse eu falando assim, ô rei, se eu dar aí para nós assim, uns 20 anos, para a gente tentar resolver esse negócio, nós íamos colocar o prazo, não íamos? Ele falou assim, põe o senhor o prazo, põe você o prazo. Por que ele fez isso? Porque ele queria mostrar para o rei que ali agora tinha alguém que podia resolver o problema. Por que o rei deu ouvidos a Daniel? Porque ele viu que nele tinha alguma coisa diferente. Que coragem é essa? Os meus sábios estão tudo aí, já mandei matar tudo, essa turma está aí, não vale nada. Esse menino entra aqui com essa ousadia e manda eu pôr prazo, eu vou pôr um prazo então. E ele colocou o prazo. A Bíblia não fala de quanto tempo foi, mas com certeza não foi muito tempo. Eu imagino que o prazo foi curto, porque ele estava com urgência. Amanhã você traz a resposta. E agora? O que homens e mulheres de Deus fazem numa hora dessa? O que um homem de Deus faz numa hora dessa? O que faz? Olha que está escrito aí, ó, versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Homens e mulheres de Deus, quando entram em cena, sabe o que ele faz? Põe o joelho no chão. Meu filho, não tem a sabedoria, o senhor não resolve, sua força não resolve, o joelho resolve. Daniel fez o quê? Foi lá e falou, olha, põe o prazo aí. O homem pôs o prazo. O que ele fez? Foi para casa. Eu já vivi uma experiência dessa. Estava andando nas ruas de Valadares, no centro, passei na porta de uma loja, a moça, ai pastor, vem aqui. Eu entrei, falei, o que está acontecendo? Pastor, recebi a notícia que agora meu pai está no hospital, está com aneurisma, o médico disse que ele vai morrer. E eu falei, não morre, porque Deus é poderoso. Ele falou, aqui Deus nada, vai morrer. Naquela hora eu dei um negócio de entrar em cena. Falei assim, seu pai não vai morrer, porque Deus é poderoso. Vai não, pastor? Não vai não. Sabe o que eu fiz depois que eu saí dali? Corri para casa. Cheguei em casa, entrei no quarto, botei o joelho no chão, Senhor, eu falei que o Senhor que não vai deixar. Tem hora que você tem que entrar em cena, meu filho. O que aconteceu, pastor? Passado algumas semanas, essa moça me liga, pastor, tenho notícia para dar para o senhor. Eu falei, pode falar. Meu pai saiu do hospital. O médico não está entendendo, mas o aneurisma sumiu. Então, se você ainda tinha dúvida? Mas o senhor é pastor. Não, eu sou servo de Deus igual você. O meu título não resolve nada. Resolve o meu joelho no chão e minha boca no pó. O que resolve é o seu joelho no chão e sua boca no pó. Mas Daniel não vai orar sozinho, você viu aí? Ele foi aonde? Ananias, Azarias, Misael, vem cá. Meu filho, nós vamos orar ao Deus do céu, porque a situação é urgente. O que é, Daniel? Rapaz, nós vamos tudo morrer se Deus não tiver misericórdia. Então agora ele vai orar com seus companheiros. O poder da unidade, homens e mulheres de Deus, quando entra em cena, conhece o poder da unidade. Não lute as suas lutas sozinho, não tenta vencer sozinho. Tem gente para orar com você, tem gente para clamar com você, tem gente para interceder junto com você. Procure ajuda.
Não, eu não posso, eu tenho cargo na igreja, eu sou fulano, meu filho tem isso não. A coisa ficou difícil, irmão, ora comigo aqui, porque o negócio está difícil. Põe o joelho no chão, ora comigo, clama comigo, para que Deus tenha misericórdia. Então, que a gente tem que descer dos pedestais que a gente mesmo faz e falar, meu Deus, eu preciso de ajuda, irmão, me ajuda, ora comigo. Ore. Deus tem que ter misericórdia da minha vida. Isso que Daniel fez. Homens e mulheres de Deus, quando entram em cena, usam o poder da concordância. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita pelo meu Pai que está nos céus. Meu irmão, nós temos um poder tão tremendo na nossa mão, está na mão da igreja. O que está acontecendo é que cada um chega e ora por ele mesmo. Senhor, estou com tanto problema, meu Deus. O irmão fala assim, ô irmão, se não oro, posso orar para você não, eu estou com problema demais. Não, nós temos que orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Orar juntos. É a unidade. E homens e mulheres de Deus conhecem esse poder da unidade. Olha o que diz o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia tem algumas expressões que elas são constantes. Daniel, ousado, orou, aí apareceu um então. Então, quando aparece um então, é porque alguma coisa diferente vai acontecer. O que aconteceu? O Senhor revelou a Daniel o que o rei tinha sonhado e ainda deu a interpretação. Segura aí. O então de Deus também chega na sua vida, meu filho. Talvez a coisa está difícil até hoje, mas vai chegar o então de Deus, e quando o então chega, é porque vai ter uma mudança no quadro. Aqui agora mudou o quadro. Deus ouviu o clamor de Daniel e os outros seus 3 amigos. Deus ainda ouve o clamor dos seus filhos. Deus ainda põe então na nossa vida. Se a coisa veio difícil até agora, segura aí, Deus pode trazer um então nessa noite para você, ó, chega, acabou, então, estou mudando a sua história hoje. Apareceu então, porque Deus ouviu, revelou. Aí Daniel agora vai resolver o problema. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Daniel, quando foi a primeira vez, não tenha dúvida que ele foi preocupado. Aqui não tem ninguém doido. Você, diante de uma situação difícil, não vai chegar lá. Daniel foi preocupado. O homem sonhou um negócio, não sabe o que sonhou, quer saber a interpretação, mas ele foi ousado. Põe o prazo. Imagina agora Daniel voltando. Agora ele já voltou. Dá licença, dá licença. O que o senhor pediu, ninguém resolve. Nem mago, nem encantador. Está falando assim, essa turma aí, ó, não resolve. Mas há um Deus no céu, aleluia. Porque homens e mulheres de Deus, quando entram em cena, é porque eles estão tendo uma conversa com Deus. Há um Deus no céu que revela para quem? Para os seus filhos. Então tem um Deus no céu que fala com os seus, tem um Deus no céu que responde a oração dos seus. Tem um Deus que fala, que revela. E ele fala, o que você sonhou foi isso, a interpretação é essa. Nabucodonosor, eu falo com Deus e ele fala comigo. Resumindo, ele falou, foi isso. Eu falo com Deus e ele fala comigo. Aí ele vai contando o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, aí o Nabucodonosor lembrou. Foi isso mesmo que eu sonhei. Agora eu vou te dar a interpretação. Ele pensou, que homem é esse? Pensa que é fácil um negócio desse? Que é isso? Olha o que diz o versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses
e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Quando Nabuco ouviu Daniel falando o que ele sonhou, e deu a interpretação, ele caiu prostrado e reconheceu que só o Senhor é Deus. Quando um homem ou mulher de Deus entra em cena, o nome do Senhor é glorificado na terra. Ei, Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Deus quer que você entre em cena para que o nome dele possa ser glorificado nessa terra. Daniel estava numa terra distante, ele era escravo na Babilônia, mas isso não impediu do poder de Deus se manifestar na vida dele. Não importa o lugar que você está, importa é o Deus que você serve. Eu creio que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Então Ele está aqui. Ele está aqui. Se Ele está aqui, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Porque quando Deus resolver essa impossibilidade, muita gente vai parar e vai olhar e vai dizer assim, mas o que é isso? Eu fico imaginando agora a cara dos outros sábios, do outro povo olhando, quando Daniel e o rei falam assim, é isso? Eles, estamos salvos. Porque quando um homem de Deus ou mulher entra em cena, ele não salva a sua vida dele, ele salva a vida de todo mundo que está perto. Não, você não pegou direito não. Quando você entra em cena, Deus traz salvação para as pessoas que estão ao seu redor. Daniel não salvou só a vida dele, os 3 amigos, não. Todos os sábios e aquelas famílias foram salvas porque um homem de Deus entrou em cena. Tem gente dependendo de você entrar em cena para que Deus possa salvar vidas. Você é um canal de salvação na mão de Deus, mas precisa entrar em cena. E agora Daniel foi recompensado, recebeu as honras, recebeu tudo aquilo que o rei tinha prometido. Porque homem de Deus e mulher de Deus, quando entra em cena, Deus recompensa. Nenhum trabalho nosso no Senhor é em vão. Nenhum trabalho nosso no Senhor é em vão. Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. Nunca. Tudo que eu faço para Deus, sem precisar, Ele me recompensa. É assim que funciona com Deus. E assim aconteceu na vida de Daniel. Mas Daniel me surpreende aqui agora, no versículo 49, olha aí. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel permaneceu na corte do rei. Olha a diferença do homem de Deus, uma mulher de Deus, quando entra em cena. Ele não esquece que orou com ele. Eu quando estava lendo isso aqui, meditando, e Deus falando no meu coração, eu fiquei pensando, rapaz, se eu fosse Daniel numa hora dessa, eu fui sozinho no palácio. Eu voltei sozinho no palácio. Agora com a solução. O rei me engrandece, me dá um tanto de coisa. Daniel podia falar assim, eu sou bom mesmo, fui eu mesmo, ok, está tudo bem. Ele falou, não. Eu não consegui sozinho. O que ele fez? Ele trouxe aqueles que oraram com ele e colocou no lugar da bênção. Amém. Isso é uma mulher de Deus em cena. Ele não pensa só nele. Tem gente que orou comigo. Isso é gratidão. Tem gente que já dobrou os joelhos e orou por mim. Isso é gratidão. Homens e mulheres de Deus, quando entra em cena, tem gratidão. Gratidão por aqueles que estão intercedendo pela sua vida. Gratidão por aqueles que estão gastando tempo para ensinar você e conduzir você à vida eterna. Gratidão. Daniel foi abençoado, mas não esqueceu de quem o ajudou a ser abençoado. E nós temos um negócio de uma amnésia. Eu estou descobrindo que o povo de Deus sofre de amnésia. A gente vai lá, o cara ora com a gente, intercede com a gente, o pastor está ali e dá a vida, a gente é abençoado. E aí? Estou na bênção. Aprenda a ser grato. Alguém te ajudou? Abençoe quem te ajudou. Daniel abençoou os seus 3 amigos. Falou, olha, tem 3 aí, não fiz sozinho.
Eles oraram comigo, intercederam comigo, e a resposta só veio porque nós oramos juntos. Então o Senhor vai constituir eles aí também agora, aí nos negócios da Babilônia. Põe eles aí no negócio. Um homem ou uma mulher de Deus, quando entra em cena, ele muda a história de uma nação. Estamos falando de um Daniel, que até esse momento não era o Daniel que nós já conhecemos. Era só um Daniel na Babilônia. Agora não, ele é Daniel, aquele que tem governo sobre todas as províncias da Babilônia, mas é agora, mas antes não. Homens e mulheres de Deus não esperam ser para poder fazer, eles fazem porque já são servos de Deus. Muitas não estão esperando eu ser alguma coisa para fazer. Não, quando Deus fizer isso, aí eu faço aquilo. Não, faça e deixa Deus fazer o resto. Ah, mas eu não tenho a capacidade. Nós nunca temos, nunca vamos ter. A nossa capacidade vem de Deus. Venha de Deus. E quando você entender isso e entrar em cena, você vai mudar muitas coisas na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas ao seu redor e na vida dessa nação. Você pensa que você veio para cá à toa? Você pensa que você veio para cá só para poder melhorar a sua vida? Deus te colocou nesse lugar para você ser um Daniel nessa nação e entrar em cena como homem e mulher de Deus para mudar a história de muitas famílias nessa nação. Os desafios são grandes, mas quem serve a Deus não tem medo. Pastor, mas lá em casa eu sou o menor. O que é que importa? Deus é maior. Pastor, mas aqui na igreja ninguém nem sabe que eu existo, mas Deus sabe. A gente perde tanto tempo olhando para a gente mesmo. Olhe para Deus. Senhor, eu vou entrar em cena. Quando ninguém mais quiser entrar em cena, você vai entrar. Quando alguém contar para você um negócio, quem precisa falar assim, eu vou orar. Eu vou orar. Reúne a sua turma de oração, falei, vamos orar. Tem um problema grave aí. E Deus vai fazer. Vamos orar. Vamos orar que Deus vai mudar isso. Pastor, mas esse milagre, Deus faz milagre? Faz milagres. Eu sou fruto do milagre de Deus. Eu, quando tinha por 4, 5 anos de idade, os médicos mandaram para casa para morrer. Os meus 2 rins pararam de funcionar. Eu urinava sangue e pus. Mas minha mãe é uma mulher de oração. O médico falou, olha, aproveita os últimos dias de vida que esse menino tem, porque não tem jeito na medicina. Eu me lembro disso. Nós chegamos em casa, nós ajoelhamos no corredor, e minha mãe falou com Deus, falou, olha, Senhor, esse é meu filho, o médico diz que não tem jeito, mas a palavra final é do Senhor. O Senhor tem um propósito na vida dele, cura meu filho. Passou algumas semanas, eu comecei a urinar normal. Ela falou, agora nós vamos voltar e fazer os exames tudo de novo. Tudo que tinha dado positivo deu negativo. Ela levou no médico. O médico olhou. Que remédio a senhora deu para ele? Jesus. E minha mãe não é brincadeira, não. O senhor falou que não tinha jeito para medicina, então eu apelei para quem pode. O médico dos médicos. Jesus curou meu filho. Não, repete os exames, porque não deve estar errado. Fiz tudo de novo. Tudo negativo. Fiz 51 anos ontem. Era para ter morrido com 4. Agora você entendeu quem é Deus, né? Meu filho, quando você entra em cena, os milagres acontecem. Quando você entra em cena, as situações mudam. Eu vim aqui nessa noite desafiar homens e mulheres de Deus a entrar em cena. Está na hora de você entrar em cena. Deus conta com você para uma mudança. Deus conta com você para uma transformação. O que Deus tem preparado é muito maior. Está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem vai além do que você pensa ou pode imaginar. Mas o que é que eu tenho que fazer? Entrar em cena. Me apresentar como homem e mulher de Deus. É ir lá na raiz do problema. Daniel foi na raiz do problema. Quem é o problema? Quem mandou matar? Foi o rei. Então eu vou nele. Ele não tentou convencer o guarda, ele falou, me leva no rei, eu vou no problema.
Homens e mulheres de Deus vai na raiz do problema. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, não sei qual a dificuldade que está diante de você, mas eu vim aqui, debaixo da autoridade que é no nome de Jesus, para te dizer: você é um homem ou mulher de Deus. Deus está falando: entre em cena. Entre em cena. Agora não é hora de esconder, de ter medo, de falar: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deus está falando: ei, entre em cena. Use aquilo que eu já te dei. Use a autoridade que eu já te dei. Porque Ele já nos deu. Claro que a gente pede a Deus umas coisas que Ele já deu. O Senhor me dá autoridade que eu já dei. O Senhor me dá poder, eu já dei. O que é que eu tenho que fazer? Entrar em cena. Senhor, não sou ninguém, mas sou servo do Deus Altíssimo. Eu vou entrar em cena. Eu vou entrar em cena. Se um homem entrou em cena e mudou toda uma situação de uma nação, imagina vocês todos aqui entrarem em cena. Feche os seus olhos. Eu perguntava ao Espírito Santo o que eu iria ministrar aqui hoje. E Ele colocou essa palavra no meu coração. Eu, na minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido algumas coisas, e uma delas é essa: Deus nunca me leva num lugar à toa. Eu não vim aqui só porque a Ormi quis que eu viesse pregar, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui, e tinha um propósito de eu estar aqui nessa noite, exatamente agora. Para que você possa entrar em cena. Duas coisas eu quero te falar. A primeira: pastor, eu não sei se eu sou servo de Deus. Como é que eu vou entrar em cena? Então você tem que ser servo. Que só entra em cena quem é servo. Como que eu faço para ser servo? É quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando você abre: Jesus, seja Senhor da minha vida. Venha ser o Salvador da minha vida. Aí você entra nessa categoria de servo. Aí você está se habilitando a poder entrar em cena. É isso que você tem que fazer. Talvez você nunca fez essa oração na sua vida. Essa oração: Jesus, governa a minha vida. Venha ser o Senhor da minha vida. Pastor, nunca fiz. Está na hora de você fazer hoje. Está na hora de você fazer isso agora. Por quê, pastor? Para você poder entrar em cena. Senão você está como aqueles sábios, aqueles adivinhadores. Tinha até muita coisa, tinha cargo, tinha tudo, mas não tinha nada. Porque não tinha o Senhor. Quem tem o Senhor tem tudo. Então eu quero fazer uma pergunta agora. Para você que talvez nunca fez essa oração. É uma oração tão simples. Porque está escrito: se com o coração creres e com a boca confessares Jesus Cristo como Senhor, você será salvo. Então é uma oração sua, pessoal, coisa sua. Mas que tem que ser feita. Pastor, eu nunca fiz, mas eu quero fazer essa oração hoje. Tem alguém aqui que quer fazer? Só faz assim com a sua mão. Eu quero fazer essa oração hoje. Coisa simples: Jesus, venha governar a minha vida. Venha ser o Senhor da minha vida. Só você fazer assim, ó: eu quero. Deus vai entender. Eu quero, Senhor. Venha governar a minha vida. Porque eu estou diante de uma impossibilidade. E eu preciso ver isso mudar. Segunda coisa que eu quero perguntar: você é servo de Deus. Você está na presença do Senhor. Mas a impossibilidade bateu na sua porta. O absurdo chegou. A luta chegou. E você não sabia o que fazer. Talvez temeu. Pensou em desistir. Mas hoje você entendeu que precisa entrar em cena. Você está disposto a entrar em cena hoje? Levanta a mão para me ver você. Aleluia. Pastor, posso ter liberdade de chamar esse pessoal aqui à frente? Você pode vir aqui à frente? Você quer entrar em cena hoje? Isso. A gente tem que ter coragem. Homens e mulheres, Deus precisa entrar em cena. Ah, pastor, eu vou entrar em cena sentadinho daqui. Não, isso não funciona assim não.
Eu tenho que ter coragem. Daniel teve coragem. Eu vou me apresentar. Quando você sai do seu lugar e vem para aqui, você está dizendo: Deus, eu estou entrando em cena hoje. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Então vai cantar um hino aqui. Eu vou dar tempo de você refletir, sair do seu lugar e vir para cá. Porque Deus está te dando a oportunidade agora de você entrar em cena aqui agora, para que algo mude na sua vida radicalmente. Esse é o momento. Essa é a hora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em. Isso, venha. Venha. E os teus ouvidos. Eu vou entrar em cena hoje, Senhor. Estão Eu sou teu filho, sou tua filha. Eu vou entrar em cena hoje, Senhor. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor. É hoje. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. É como se você estivesse agora diante da sua dificuldade, diante do seu Nabucodonosor. A sentença é destruição, é morte. Mas agora você está entrando em cena como homem e mulher de Deus. E Deus está ouvindo o seu clamor agora. Deus está ouvindo você agora. E na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, Deus vai dar resposta para você. Ele vai trazer a solução para isso. Ele vai fazer isso, porque Ele é Deus. É para que o nome dEle possa ser glorificado na sua vida. Tem muita gente olhando, esperando para ver o que vai acontecer. Mas eles vão ver o que acontecer. Eles vão ver Deus operando um milagre poderoso na sua vida. Eles vão ver Deus restaurando, Deus salvando. Eles vão ver Deus transformando. Eles vão ver. Porque é isso que Deus faz. Senhor, aqui estão teus filhos no teu altar. São homens e mulheres do Senhor entrando em cena nessa noite. Histórias de vida serão mudadas, Deus, a deles e as de quem estão próximos a eles, por causa do teu poder, por causa da tua glória, Senhor. Eu libero uma palavra profética, Deus, sobre a vida desse povo aqui nessa noite. Assim como o Senhor fez com Daniel, o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos. Eles entraram em cena hoje, Senhor, e o Senhor vai mudar o quadro, reverter a situação, operar poderosamente, e o teu nome, Senhor, será glorificado na vida deles. Eu libero essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. A igreja diz: Deus abençoe.